Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se, esse podcast que te ajuda a comunicar melhor. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Eu vou atender o pedido de uma mãe que me mandou mensagem que ela não sabe como tirar a tela do seu filho. Então, isso não é um pedido único, já tivemos outras mães fazendo esse pedido aqui. Como, Grace, que você me manda tirar a tela do meu filho para brincar com ele, sendo que eu não consigo tirar a tela dele. Toda vez que eu tento tirar a tela, essa criança entra em pânico, ela grita, ela chora, principalmente crianças que estão desenvolvendo a linguagem e a fala. Crianças que estão no processo aí de desenvolvimento da fala, da linguagem, elas algumas vezes se interessam muito mais pela tela, porque pela tela elas estão recebendo muitas informações, muitas cores, muita música, e por isso é mais difícil de tirar. Elas não querem sair daí, elas são hiperestimuladas pela tela. E aí, é claro que na hora que você vai brincar com essa criança, depois dela ter assistido a um desenho, ela não vai querer brincar com você, porque é uma coisa, vamos dizer assim, entre parênteses, chata. Então, o que que eu oriento? Eu oriento que você use a tela só no momento de emergência. Por exemplo, se o seu filho, sua filha, ele tem autismo, ele tem alguma dificuldade de estar em ambientes sociais com muitas pessoas, ou de ir no dentista, ou de ir no médico, você pode dar para ele essa tela em algum momento que ele esteja ou sobre muita dificuldade de ficar ali naquele ambiente, sim, porque isso acontece, é a realidade. Você também pode dar a tela para essa criança como um reward, que a gente chama aqui, como um prêmio. Então, se essa criança for no dentista, sentar na cadeira e fizer tudo o que você, né, espera que ela faça para fazer uma limpeza dental, você vai dar para ela a tela. Então, você vai estimular ela, mas na hora certa, você vai usar a tela ao seu favor. Isso se chama transition time. O que que é o transition time? O- a transição de um ambiente para o outro, a transição de uma rota para outra, a transição de. Porque agora você está em casa com a sua mãe e seu pai, mas aí você vai para a escola. Como que eu faço essa transição? O que que ajuda nessa transição? Então, hoje eu vou falar aqui de algumas estratégias que eu uso até na clínica e com os meus pacientes, principalmente que eu vou ver nas escolas aqui na Austrália. Quando eu vou numa escola, eu sempre tenho comigo um soft toy. O que que é um soft toy? Um bicho de pelúcia ou uma bolinha de pelúcia. E entre outros, que eu uso alguns outros também, mas vou trazer aqui a primeira estratégia como o bicho de pelúcia. O bicho de pelúcia, ele vai ajudar a criança tanto a se sentir segura, mais calma, como a criança vai apertar ou até passar a mão, se ele tiver cabelinho, se ele for, a gente fala fluffy, se ele for macio, e essa criança vai sentir esse brinquedo. Isso vai ajudar ela a acalmar os hormônios e a regular as emoções. Quando a gente consegue regular as emoções, é quando eu consigo fazer a sessão com essa criança. Às vezes, quando eu chego, ela tá num momento do dia que ela tá lá no parquinho, brincando com as outras crianças, e aí chega fono. Aí elas já, ai, tipo assim, vou ter que parar de brincar. E aí, ao invés de eu fazer a criança parar de brincar, eu dou o soft toy pra ela e eu falo assim, então vamos brincar junto? E aí eu deixo ela se acalmar. Geralmente demora, algumas crianças demora de 2 a 5 minutos, tem crianças que 10 minutos. Isso varia de criança para criança e varia do que a sua criança tem de dificuldade ou não. Porque para uma criança autista grau muito alto é diferente, a gente vai ter que usar outras estratégias. Mas você pode tentar essa, que é o bicho de pelúcia. Então, o bicho de pelúcia é uma estratégia. Então, você pode fazer o seguinte também: essa criança não quer ir para o médico, não quer ir para o dentista, ela não quer ir para a escola. Você pode dar esse soft toy, esse bicho de pelúcia, e explicar para ela: olha, você vai dar um abraço bem apertado e fala com ele que na escola é seguro, que a professora é segura, que ele pode confiar na professora. Então, você vai instruir essa criança a se sentir segura naquele ambiente que ela está indo ou que ela já está. Uma segunda estratégia que eu uso muito com crianças e com adolescentes
Principalmente se essa criança tem algum atraso de fala, atraso de linguagem, autismo, TDAH. O que eu faço? Eu dou tempo para essa criança se planejar e entender o que eu vou fazer. Então, quando a criança chega numa sessão comigo, ou quando a criança chega aí na sua casa, e você fala: Meu Deus, essa criança está super hiperativa, correndo para um lado para o outro, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, brincando com vários brinquedos ao mesmo tempo. O que que você pode fazer? Você pode pegar visualmente um papel em branco e você vai desenhar, ou desenhar e escrever seria o ideal, ou você já pode ter isso pronto. Então, eu mostro para a criança. Agora, nós vamos brincar. Playtime. Então, primeiro, playtime. Aí, eu vou te dar um break. E aí, o break, você pode fazer o que você quiser. Você pode ir no trampolim, você pode ir lá fora por 10 minutos, você pode correr, você pode brincar com qualquer coisa, você pode conversar comigo, você pode fazer o que você quiser em 10 minutos. E a gente vai voltar aqui e vai treinar isso aqui que eu quero, ou fazer a atividade de casa, o homework. Dever de casa, ou igual eu treino, fala, articulação, vamos treinar algumas palavras. Então, essa é uma rotina que eu criei que funciona para mim e para as crianças que eu atendo, ou as crianças que eu vejo que têm essa necessidade. Se a sua criança tem TDAH, você vai precisar de um pouco mais de tempo. A criança, ela tem que saber para onde ela está indo e você vai ter que dar mais breaks. Então, assim, o que que eu falo quando é breaks? São tempos de atividades menores. Por exemplo, se eu ficaria com uma criança que não tem TDAH, uma criança normal fazendo atividade matemática de casa durante 25 minutos, eu vou ficar com uma criança que tem TDAH só 10 minutos e aí eu já vou dar um tempo de pausa para ela. O tempo de pausa, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode sair, caminhar, ou ir no banheiro, beber uma água. Ela pode ter um tempo realmente para fazer o que ela tem vontade de fazer. E aí, como que você vai fazer essa criança voltar a te dar atenção? Você vai colocar o seu alarme. Existe uma coisa chamada visual clock, que são os relógios que as crianças conseguem ver o tempo passando e fica muito mais fácil da criança entender que acabou, agora é hora de voltar. Então, o tempo ajuda. Eu coloco um alarme no meu celular, eu vou mostrar aqui, que vai ficar mais fácil de você entender. Se você não está no YouTube, esse vídeo também está aqui no YouTube, então se você está só apenas ouvindo, você pode colocar o alarme do seu celular. E eu sempre mostro para essa criança: olha, eu vou te dar 5 minutos. Então, eu vou te dar 5 minutos de break. E quando eu aperto aqui, começa a passar o tempo. Então eu falo: ó, você tem 5 minutos, quando o alarme tocar, significa que nós dois vamos voltar para cá, vamos sentar na mesa e nós vamos continuar fazendo essa atividade. Nós paramos aqui. Essa criança e esse adolescente vai entender de forma muito mais fácil que quando esse alarme soar, ela tem que voltar, porque ela já sabe que eu coloquei essa regra ali. E é muito importante a gente falar aqui que transition time, esse tempo de transição que você vai de uma atividade para outra, é muito importante que seja visual para as crianças e adolescentes, principalmente se forem crianças e adolescentes desafiadores. Claro que tem crianças que são maravilhosas e seguem todas as instruções na primeira vez que você pede, mas não é assim que acontece com todas. Então, eu estou dando aqui estratégias para as crianças que têm mais desafio em seguir instruções, em tentar, em ouvir, crianças que estão de um lado para o outro fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então elas acabam se perdendo no que tem que fazer. Isso é o mais utilizado para esses casos. Se você é professora e professor, você pode utilizar isso na sala de aula. Como que você vai fazer isso? Assim como eu falei, você pode imprimir, fazer no Canva e imprimir uma folha em branco ou até numa cartolina, você vai desenhar o que nós vamos fazer primeiro, segundo, terceiro e quarto. Lembra que você vai ter que colocar tempo de break, que é o tempo de espaço ali para que essa criança se motive e para que ela pense: nossa, eu vou ter um tempo livre se eu fizer a minha atividade. Então, aqui você está ajudando a criança a seguir regras, entender as regras da sua sala de aula
e fica mais fácil visualmente para ela saber o que vem antes e depois e aceitar as consequências. Se ela perdeu aquele tempo, agora ela não tem mais aquele break time, que é o tempo de espera que ela poderia usar para ela mesma. Ela não tem mais esses 5 minutos e ela tem que continuar fazendo a atividade. Então, assim é um jeito legal, visual, ajuda na transição entre uma coisa e outra, entre uma atividade e outra. Uma outra coisa bem legal é que você pode usar o seu corpo para fazer isso. Por exemplo, se você está numa sala com 30 alunos, que acontece muito no Brasil, minhas amigas professoras vão ouvir isso aqui, elas vão saber que eu estou falando delas. Eu sei porque elas têm 30, 35 alunos em uma sala. Quando você tem muitos alunos em uma sala, para você não perder sua voz, para você não se cansar, para que essa criança entenda o que está vindo, o ideal é que você planeje a sua aula e mostre no início da aula. Pessoal, bom dia! Hoje o nosso dia vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte vai ser isso, a segunda parte isso, a terceira parte isso, a quarta parte isso. Então vai ficar fácil da criança saber o que está por vir e fica fácil dela entender quando você pedir silêncio. E aí, para pedir silêncio, tem uma estratégia que eu uso muito quando eu estou num grupo. Lá na clínica, a gente tem grupos de atividades. Então, a gente tem grupo de adolescente que trabalha comunicação, grupo de crianças mais novas, até 8 anos, que estão trabalhando com atividades sociais para melhorar a comunicação socialmente, para falar, né, se apresentar, para fazer amigos. E quando eles começam a falar muito, geralmente são crianças que falam muito e aí tem uma ou duas que são aquelas crianças extremamente silenciosas, que se incomodam muito com aquele barulho de muita gente falando. E quando eu observo isso, eu sempre falo: quem tá me ouvindo, bate palma. Aí eles param, aí os que não estão ouvindo, eles param e se assustam com a palma de um ou dois, e eles começam a prestar atenção. Então, isso vai passando de uma criança para outra. Você pode utilizar isso aí na sua sala de aula. Quando você tem muitos alunos ao mesmo tempo, você pode usar dessa técnica, que é falar: quem está me ouvindo, bate 3 palmas. E aí, quando as crianças começam a bater essas 3 palmas, as outras já começam a ficar mais: "Opa, espera aí, tem alguém falando, tem alguém chamando minha atenção", então você vai ganhar a atenção dessas crianças. Assim, a criança vai entender que ela está segura, ela vai entender o que está vindo em seguida e vai ficar muito mais fácil para ela seguir sua instrução e também para ela entender o porquê ela está fazendo aquilo. Bom, por hoje foi isso. São estratégias bem fáceis aí de aplicar. Ou você também pode me seguir lá no Instagram, @gracifonopelomundo, e lá eu falo um pouquinho mais sobre isso. A gente pode entrar em contato, você pode me dar o seu feedback se você gostou desse episódio, se ele foi legal para você, se você tem praticado e tem dado certo na sua sala de aula, na sua casa. Então, muito obrigada para a mãe que me mandou mensagem fazendo pedido desse tema de hoje. Espero que você tenha gostado. E parabéns para você que está aqui, que está ouvindo esse episódio, que é um conteúdo muito legal, que pode ajudar tantas e tantas mães. Então compartilhe para outras pessoas, mães, professoras, que podem utilizar isso no dia a dia. Gratidão, do meu coração para o seu coração, comunicar-se.